Boa noite. Que todos possamos nos deixar envolver pela paz, pela harmonia desse ambiente. Que os nossos corações se enterneçam diante do amor que é derramado por Jesus e pelos seus mensageiros em nossas vidas. Muitas vezes, na agitação dos nossos dias, na correria para agregar o que necessitamos para a matéria, nós pensamos estar esquecidos ou estarmos distanciados da espiritualidade, mas ela se faz presente onde quer que nós estejamos. Conscientes disso, nós precisamos compreender que a conexão, que essa estar junto de nós, vai ser aqueles que nós preferimos. E a nossa preferência vai ser de acordo com o nosso pensamento, com os nossos desejos, com o que nós pensamos para nós e para os que estão à nossa volta. Por mais tumultuado que seja o ambiente, a companhia de cada um de nós será sempre de acordo com a nossa construção. Eu imagino que nós estejamos bem conscientes disso, porque dessa forma nós podemos naturalmente viver melhor, independente das situações que estejam à nossa volta. Nós sabemos que a dor campeia na terra, a par de todas as guerras, de todos os martírios, de todos os povos massacrados que nós sabemos todos os dias acontecem. Nós temos também aquelas outras guerras silenciosas que acontecem nos lares, infortunados, com tantas dificuldades e sem muitas vezes a bênção do conhecimento que ajuda a tornar os nossos fardos mais leves, ajuda-nos a ter harmonia diante de todas as dificuldades que nós vivemos. Que as nossas vibrações sejam para toda a humanidade as melhores que nós pudermos em nosso coração e em nossa mente. Nós estamos nessa noite com uma página do livro Céu e Inferno, onde Kardec vai então agora ter contato com os espíritos felizes. Nós já estamos na segunda parte deste livro e estas entrevistas, poderíamos dizer, através do médium e da comunicação, acontece para trazer para nós esclarecimentos e compreensão da vida e da continuação dela, seja no plano material, seja no plano espiritual. Nós imaginamos o que representava, o que representou este livro, o impacto que causou este livro neste século que ele surgiu através das instruções dos Espíritos e da inestimável contribuição de Kardec, através do seu senso prático e lógico, pôde organizar de tal forma que trouxe informações que podem fazer a diferença na vida de todos que estavam na época e de todos nós que continuamos em marcha. Imagino que era para alguém que, na materialidade completa, julgava-se unicamente abraços com aquelas dificuldades apresentadas ontem, como a época de Cristo, comum nos nossos dias, e sem perspectiva de uma vida melhor, sem perspectiva de vencer as intempéries e as dificuldades, sobrevivendo a todas elas. Nós imaginamos que isso causa, de fato, nos corações uma dor muito mais profunda, porque quando nós sabemos da vida eterna, quando nós compreendemos que ela não é para alguns, mas que ela é para todos nós, que ela alcança o maior dos pecadores e o maior dos santos. Quando nós temos compreensão disso, nós passamos a compreender o amor divino. Porque antes a nossa compreensão deste amor era um tanto limitada e para alguns de nós completamente inaceitável. Naturalmente,
alguns de nós seríamos relegados a trevas e ranger de dentes, enquanto outros, em um paraíso beatífico, cantavam e entoavam hosanas, enquanto eram dedilhadas harpas, conduzindo aqueles seres então privilegiados a este mundo de eterna paz, enquanto outros estavam em eterna agonia. Naturalmente, para as nossas mentes questionadoras, para os nossos corações aflitos, muitas vezes não foi possível conciliar esta ideia de paraíso com a bondade e com a justiça divina. Tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, tendo a oportunidade de conhecer as obras que vão nascendo a partir do Livro dos Espíritos, com explicações tão claras e lógicas, naturalmente fez-se para o nosso coração a esperança de continuar vivendo e de poder, de alguma forma, sobressairmos de todos os erros e todos os equívocos cometidos. Então, quando nós passamos a ler as citações encontradas nos Espíritos Felizes, nós vamos ver as diferentes situações vivenciadas por cada um daqueles espíritos. Vamos passar a compreender que se não há nascimentos iguais, apesar de aparentemente nós todos virmos ao mundo, ou da forma tradicional, ou através de uma operação cesariana, nós sabemos, graças às instruções que os Espíritos nos trazem, que não existe duas chegadas à Terra iguais. Porque para cada espírito ela vai se apresentar de uma maneira. Também não existe duas chegadas para o plano espiritual exatamente iguais, apesar de serem classificadas dentro de um determinado aspecto. Então, quando nós lemos, estamos agora nos Espíritos Felizes, e vamos passando por cada um desses espíritos, nós vamos percebendo que, apesar de terem em comum o fato de se encontrarem profundamente felizes, terem em comum ainda o fato de, quando na Terra, alguns passaram por situações de grandes dificuldades, tanto físicas, como materiais, como também morais, e terem em comum, terem passado da melhor forma pelas situações, seja na riqueza ou seja na pobreza, souberam se conduzir de uma forma feliz, porque conseguiram atingir os objetivos para a nossa encarnação. Os objetivos para a encarnação é exatamente aproveitar da melhor forma possível as experiências vividas. Conseguirmos viver da melhor forma em qualquer situação, conseguindo sermos o mais íntegros possível como seres humanos encarnados na Terra, para aprendermos a conviver, a respeitar, enquanto não aprendemos a amar. Estes espíritos felizes têm em comum este fato. Alguns, já quando encarnados, eram possuidores de muita fé e tinham absoluta consciência de uma vida após a morte. No caso desse espírito que nós vamos abordar em particular, que eu não sei se a pronúncia vai ser adequada, porém é o que vai dar para sair, o nome é Cisdenier. Então este senhor era um homem íntegro, sabia, percebia que havia algo além daquele corpo material, sabia de uma vida espiritual, porém era desprovido de fé. Mas ser desprovido de fé não impedia que ele tivesse uma conduta íntegra, que ele pudesse auxiliar os que estavam à sua volta, que pudesse sofrer as dificuldades que enfrentava com a tranquilidade possível, sem revolta, com resignação, compreendendo como acontecimentos naturais da jornada, compreendendo como situações vivenciadas por qualquer um que esteja na Terra e que estamos todos sempre sujeitos às mais variadas
ligadas aos mais variados acontecimentos. Com esta compreensão, ele conseguiu atravessar a sua encarnação, enfrentando as dificuldades com bastante tranquilidade. O seu desencarne se deu através de um acidente e ele foi, alguns anos depois, evocado, e nesta evocação ele passou a responder as perguntas que lhe eram feitas. Então foi perguntado como isso aconteceu e ele se expressa dizendo que naturalmente sobre o acidente não tinha o que falar porque o médico conhecia quando encarnado e sabia do que tinha acontecido. Passou então a falar de como foi o seu despertar no plano espiritual. E ele começa dizendo que as bênçãos que ele recebeu e a alegria que ele pôde ter, ele comparou a vida na Terra. Enquanto estamos aqui na matéria, ele comparou a um sonho, a um pesadelo terrível. Então, ele faz essa comparação com um pesadelo realmente dos piores, que ele compara as dores como se tivesse vermes consumindo o seu corpo, e ele enfrentasse esses dias, nós enfrentamos todas essas dificuldades, e de repente, um despertar em um lugar, um paraíso, construído naturalmente por ele, porque é o que ele vivenciou, a forma que ele vivenciou. E o que a doutrina nos ensina, que nós vamos estar naturalmente no lugar que nós estamos preparando para cada um de nós. Preparamos isso. Nós estamos trabalhando e construindo essa bagagem naturalmente de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos atos. Sabendo disso, mesmo assim, nesse trabalho constante, nós vamos deparar do outro lado, naturalmente, com aquilo que mais profundamente está em nossos corações e em nossas mentes. Como nós compreendemos essa realidade? Como nós enfrentaremos esse instante? Para a maioria de nós, mesmo espíritas, nem sempre é muito bem aceito, muito bem recebido esse tipo de conversa. Muitas vezes, poxa, que conversa sem pé, sem cabeça, vamos falar de vida. Eu digo interessante que nós estamos justamente falando de vida e de vida abundante. Porque se estamos nesse instante no estágio, pode ser difícil, mas é transitório. Nós sabemos que estamos trabalhando por uma conquista verdadeira e eterna. Porque cada degrau que nós conseguimos escalar, cada superação que nós fazemos, é para a nossa construção de espíritos imortais, garantia de paz e de harmonia. Nos diz esse espírito que o pouco que ele fez foi pesado na balança do Senhor, Deus, com tanta benevolência, com tanto amor, que fez com que ele tivesse alegrias que ele não consegue expressar. Não consegue falar das alegrias que está usufruindo, porque nós não temos como comparar. Ele disse que nós pudéssemos imaginar o amor. Quem consegue viver plenamente o amor, então seria uma nuance desse bem-estar. Uma criança no colo materno, envolvido no amor de sua mãe, seria ainda uma coisa pálida, uma imagem pálida, perto da alegria, que tem um espírito que conseguiu, de alguma forma, cumprir com os seus deveres, conseguindo aprender e se desenvolver. Então, nesta conversa, é interrogado, Kardec pergunta sobre uma filha dele que uns 4 ou 5 anos depois da morte do senhor Ciselier, era também desencarnada. E ele diz que ela já estava na Terra. Pergunta então, uma situação, qual a situação? Espiritual muito boa, porém de muitas dores e dificuldades na matéria. Mas não se preocupem, que ela está pronta para essa etapa. Ou seja, dá notícias para nós que o problema não está no que nós vamos enfrentar, mas está exatamente no quanto nós já conseguimos saber
Nos diz o Evangelho que quem está sofrendo são os eleitos de Deus. Claro que as eleições que nós gostaríamos seriam outras, de maior facilidade, de menos infortúnios, mas, na maioria das vezes, para poder testar, nós precisamos destas dificuldades, destas provas, destas oportunidades de verificar como vai o nosso mundo íntimo. Diante do sofrimento, diante do que eu vivencio de sofrimento, como está? Como eu estou me conduzindo? Qual é o respeito e a misericórdia que nós temos pelo sofrimento dos que estão à nossa volta? Porque muitas vezes nós temos 2 pesos, 2 medidas, quando nós sofremos qualquer coisa desvaziada. Quando o outro sofre, nós dizemos, coisinha de nada. Mas essa coisinha de nada, a gente só sabe se a gente vivenciar. Se a gente passar pela situação e observar como nós nos conduzimos, não apenas de externo, principalmente de interno. Porque muitas vezes nós contemos as palavras, mas não o pensamento, não o sentimento, não a ideia primeira que chega ao nosso coração e à nossa mente. E quando nós estamos atentos para perceber as entrelinhas do que sentimos, quando nós conseguimos nos despir do orgulho, para observarmos sem condenar a nós mesmos, mas observar o sentimento que chega, o pensamento que vem, e estamos dispostos a transformar, nós passamos a construir um mundo sólido. Porque isto é o que vai nos dar a garantia de dias melhores, mesmo ainda longe de nos tornarmos, pelo menos eu, espírito feliz. Porque sabemos que essa é uma condição de quem vivenciou as mais variadas tipos de dificuldades, sempre vencendo cada uma das etapas. Então, quando eu olho para esta mesma encarnação, eu observo como o quanto de desespero em determinadas situações eu vivenciei, o quanto eu tive ímpetos de fazer ou dizer loucuras por conta de situações comparadas a de outros insignificantes, eu percebo que a doutrina está naturalmente abrindo os meus olhos, mas eu ainda não vivencio integralmente o que ela me ensina. Quanto mais nós conseguirmos entender e buscar essa vivência, buscar colaborar com os que estão à nossa volta, buscando justamente entender que para que nós possamos estar bem, é preciso que todos na terra e fora dela também possam estar. E como os Espíritos trabalham por nós, nós precisamos trabalhar pelos outros. Se tem muitos acima de nós, tem também muitos em situações de muito mais dificuldade, não apenas de dores, mas de condição de compreensão, de discernimento e compreender-se além de um corpo material, além das necessidades transitórias. E nós podemos colaborar. Podemos colaborar com a nossa atitude, com a nossa maneira de nos conduzir, em sermos um pouco mais participativos, de ir buscar o que sofre, de ir ao encontro daqueles, sem muitas vezes nós tomamos essa posição, eu não suporto ver isso, eu não suporto ver alguém passando por uma dor desse tipo. E é preciso que a gente se pergunte, será que eu não suporto porque por conta da dor que ele está sentindo? Ou será que eu não suporto porque eu não quero me deixar incomodar por aquela dor? Então é muito prático eu dizer, não posso ir visitar alguém que passou por uma coisa terrível. Eu não posso, eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que fazer, eu não posso. Mas será que não é muito prático? Será que eu não tenho condição de superar esta minha dificuldade para, pelo menos, se eu não consigo dizer nada, mas pelo menos estar presente? Será que eu
fato de nós nos colocarmos juntos faz diferença. O coração que sofre deseja o colo de uma mãe. O coração que se sente desamparado, tudo que ele quer é um aconchego de braços, que mesmo que não protejam, mas naquele instante se sente protegido. Naquele instante que nós estendemos a nossa mão, naquele instante que nós oferecemos o nosso sorriso, ou a lágrima que cai no canto do olho, seja de acordo com cada situação. Porque há pessoas que não têm com quem compartilhar, nem mesmo os momentos de alegria. Não tem com quem compartilhar. E numa sociedade onde nós somos, acho que já mais de 8 bilhões de seres ditos humanos, nós encontramos criaturas em profunda solidão. E muitas vezes nós dizemos, é preciso que estude. Sim, nós sabemos. É preciso estudar. É preciso estudar para fortalecer, construir, eu diria construir a nossa fé. É preciso esclarecimento. Jesus nos dizia, conhecerás a verdade e ela vos libertará. De que a verdade vai nos libertar? Vai nos libertar das mazelas que nós carregamos, do orgulho que muitas vezes nós nos colocamos, do nos achar superiores ao outro, ainda que digamos o contrário. Nem todos nós temos ainda a condição de compreender que nós podemos alcançar isso através dos nossos próprios esforços. Há corações fragilizados e que precisam de testemunhos, não testemunhos de chegar e falar e colocar, mas o testemunho de estar presente, o testemunho de compreender o outro, o testemunho de entender que nós estamos em uma situação de transitoriedade, mas que para muitos essa situação é definitiva. Não tem essa compreensão. Então tudo o que acontece é muito impactante, porque não sabem do que nós sabemos. Se nós que sabemos disso, muitas vezes parecemos desconhecer, imagine quem não tem ideia. Quem nem quer ouvir falar nisso porque acha a reencarnação injustiça. Nem compreende isso. Então, como nós podemos oferecer a bênção que nos é oferecida? Colaborando da forma que o outro precisa. E este Espírito, durante a comunicação, durante os ensinamentos que ele falava acerca do que ele vivenciou, foi interrompido. O médico percebeu a interrupção e pergunta, por que essa interrupção? É um espírito sofredor que ele conduz para que naquele momento pudesse ser auxiliado no contato com uma reunião mediúnica. Passado, sendo atendido esse espírito, solicitando as preces e saindo, ele volta a comunicar e diz que é um espírito que nesse instante ele auxilia a libertar-se das dores, dos infortúnios. E é questionado, então você tem muitos espíritos para ajudar? Ele diz, não, nesse momento é este. Mas não fica muito nos encargos, né? É perguntado a ele, não, porque à medida que cada um vai se libertando, vai também auxiliando. E este é o grande, que tem grande importância para todos nós. À medida que nós nos libertamos e compreendemos que nós não estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para agora oferecer alguma coisa. É pouco, é bem pouco o que nós temos a oferecer, mas oferecemos de todo o coração o que nós conseguimos até agora pela graça do Senhor. Oferecemos
sem aquele desejo dos contos de fadas, daquele final feliz agora. Nós estamos todos trabalhando pelo final feliz, que não existirá nunca, porque será a felicidade eterna de trabalhadores eternos. Nunca harpas, nunca cantos eternos, cantos, harpas e todos os instrumentos com trabalho, como fazer, como ir buscar o infortunado onde ele estiver, para retirar esse infortúnio, para dar para todos a possibilidade de compreender o que nós hoje compreendemos, de podermos vivenciar e construir essa felicidade agora. Como nós vamos construir essa felicidade agora? Nas vivências. Ah, mas tem gente que é muito fácil, porque tem uma vida muito boa. Bem pelo contrário, quanto mais nós acharmos que a vida é muito boa, a vida de fulano, mais dificuldades são. Porque muitas vezes, como nós temos uma vida de facilidades, porque nós chamamos vida boa, facilidades, geralmente. Então, quanto mais facilidades eu tenho materiais, físicas, mais é a minha responsabilidade. E mais eu preciso de compreensão para realmente me sair dessa situação de forma ideal para o espírito que somos. Porque se eu não tiver essa compreensão, posso sair muito mais comprometido, muito mais comprometida, tanto na situação de abastância quanto na situação de penúria. É a maturidade espiritual, é a compreensão que essa construção que nós vemos nesses espíritos, que imagino que a cada semana vai ser estudado um deles, e cada um vivenciou situações materiais diferentes, mas tiveram a mesma conduta de conseguir sempre passar por elas da melhor forma. Então, é uma dica para a gente, é uma instrução, é uma orientação. Se foi possível para eles, uma vez que eles não são seres à parte na criação, é possível para nós. Como nos diz no livro dos Espíritos, o esforço nem era grande. A gente acha grande demais, eu pelo menos acho muitas vezes. Mas sabemos que se o Espírito fala a verdade, então eu estou equivocada. E o esforço que eu estou fazendo ainda não é o ideal, ainda não é o que eu preciso para superar. Mas compreender isso é luz da gente. Porque foi pior quando eu achava que era sempre os outros, né? Bem pior quando eu achava, eu uma vítima nesse mundo, né? Cheio de pessoas de alvozes. É enganoso. Se nós estamos na escola, então a escola precisa ter as várias séries e a gente assim, estamos todos juntos, precisando alcançar um objetivo comum, que muitas vezes a gente não sabe, mas é o objetivo de Deus, é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento, é nos tornar seres crísticos, que nós possamos cada um assumir e conduzir as nossas vidas e auxiliar no desenvolvimento de muitos outros. E enquanto não chegar esse tempo, para que a gente chegue lá, é com trabalho. Não existe outra forma. Estudar, trabalhar, estar junto, participar, ser o mais útil que nós conseguirmos, onde quer que estejamos. Então, pouco tempo a gente está na casa espírita, muito tempo a gente está na vida, seja no nosso lar, seja no trabalho, vivendo por aí. E é nesse por aí que nós precisamos exercitar essa firmeza de nossas emoções, essa firmeza dos nossos desejos, dos nossos objetivos, conquistando o que nós queremos em termos materiais, sem problema algum, mas entendendo que essas conquistas são todas transitórias e as conquistas reais são as maneiras que nós estamos utilizando para essas conquistas. As conquistas, o que eu quero conquistar. Quais são os meios que nós estamos utilizando para essas conquistas? Isso é o que vai conosco. As conquistas vão ficar, se são de ordem materiais. A forma
que nós utilizamos para conquistar irão conosco. Porque foi ser como nos comportamos. Tem uma vaga de emprego. Como nós nos comportamos? Estamos passando de carro, o colega perto do ônibus, nós levamos para chegar juntos? Ou deixamos, vendo que é uma vantagem? Então são coisas pequenas e que muitas vezes nós dizemos, é simplesmente, isso é um jogo da vida, mas é o jogo da vida eterna. Porque é o que eu estou elegendo para mim. Encontrei um papel, abri o papel, é um boleto, é um dinheiro, mas eu não sei o que é, tudo bem, jogo o boleto e fico com o dinheiro. E o boleto não era para ser pago? E será que a gente não poderia pagar este boleto? E o outro que ia estar desesperado quando conseguisse de novo o dinheiro e puxar o boleto, estava pago. Imagine quanto essa criatura ia ficar feliz e grata. E essas vibrações iam alcançar essa criatura que fez perdeu um minutinho em uma lotérica para fazer esse pagamento de alguém que certamente não tinha as maiores facilidades, porque ninguém mais vai para a lotérica pagar um boleto, paga no celular. Então, se alguém vai na lotérica, é porque tá. E essa coisa parece uma coisa assim, isso não existe. Existe. Infelizmente, existe. Existem pessoas que não compreendem que esse levar vantagem é um mal. Porque enquanto eu estou levando vantagem, alguém está em profundo desespero possivelmente. Porque, R$100 não é nada. Pode não ser para mim, mas para aquele pode ser tudo que tinha. Como nos diz no Evangelho, alguém perde uma fortuna e ninguém se incomoda. Mas se alguém perde o que tinha, pode ficar desesperado. Então, a compreensão do Espírito precisa cada vez mais se dilatar, cada vez mais compreender como deve ser a nossa conduta em sociedade. O que para outros pode não significar absolutamente nada, não tem importância nenhuma, para nós, eu imagino que deve fazer toda a diferença. Que é assim que nós construímos a humanidade real, entendendo que o que afeta o outro me afeta. E quando eu procuro levar vantagem, eu não estou apenas, nesse instante, fazendo mal àquela pessoa que eu estou de alguma forma me aproveitando, mas eu estou também prejudicando a mim mesmo. Aquela vantagem aparente são dores construídas para uma manhã provavelmente, porque nem todos nós temos a condição de ser como, por exemplo, Paulo Picasso, que percebendo o mundo de equívoco que fez o que ele disse, e agora vai fazer o quê? A maioria de nós ficamos prostrados em sofrimento, nos flagelando ainda por muito tempo. Então, aonde a gente pode construir essa compreensão? Aqui. Aqui. É o lugar mais propício, porque se não fosse assim, não precisaríamos tantas reencarnações. Ir para o plano espiritual voltar. Porque lá, nós muitas vezes, isso é tipo de letra. Essa situação, o que vai acontecer comigo? Vou ficar na miséria? Tudo bem. Mas quando chega a hora de passar pela situação, nem sempre é tão fácil. Como dizia Chico, na hora que a gente está pegando para a gente é tudo fácil, mas na hora da gente deixar ir, nem sempre é tão fácil. Porque nos sentimos muitas vezes traídos, abandonados, desamparados. Não apenas os outros, nós também. Comigo é uma situação, com outra é outra situação, porque a nossa vida tem aspectos variados. Né? Tem área afetiva, tem área de trabalho, tem área fraterna. São muitas áreas. E todas essas áreas precisam andar juntas, harmoniosas, cultivando, desenvolvendo esse ser espiritual que aqui humanos somos. Né? Nessa construção, nesse desenvolvimento, neste trabalho, nós vivemos felizes, mesmo na Terra, mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todas as dores, muitas vezes dentro de casa, porque nós
sabemos que é passagem. Pode não ser agora, pode não ser nesta encarnação, mas será. Todos nós estamos fadados a alcançar esta felicidade, que nós vamos passar esse capítulo, essa segunda parte, por agora, nos espíritos felizes, vendo essas situações, quando mais tarde vermos outras situações também são transitórias. Só não é transitório a felicidade que vai sendo construída, porque vai sendo cada vez maior. Que possamos trabalhar por isso, que o nosso coração se eleve na harmonia que nós sentimos na casa espírita, do bem-estar que nós sentimos quando estamos juntos, vibrando, amando, que é um momento de ternura, é um momento de amor, é um momento de crescimento espiritual. Eu imagino que para todos nós, que Jesus continue nos abençoando, que assim possa ser.